Lucas 19. Versículo 1. Versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo: ele se hospeda com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, pela sabedoria que emana dela. Nós te louvamos, Deus querido, pela verdade absoluta que temos à nossa frente e a oportunidade que temos de ler em nossa própria língua e de entendê-la, Deus querido. Obrigado, Pai. Nós agradecemos, Deus querido, porque estamos aqui reunidos como teu povo, tua família, para juntos e em volta da tua palavra ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer e sobre a sua sabedoria e sobre o seu ensino. Aproveitando, Deus querido, eu quero colocar a vida do pastor Cilei e da Érica diante do Senhor, pedir que a sua mão repouse sobre o corpo deles, dando-lhes, Deus querido, o alívio das dores, o alívio da enfermidade. Que o Senhor os abençoe, Deus querido, e os restaure. Nós agradecemos pela tua graça e misericórdia e pedimos, Deus querido, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje eu vou encerrar a série de pregações sobre falsos deuses, ou sobre ídolos. E eu quero encerrar hoje falando sobre quando o dinheiro se torna um ídolo em nossos corações. Quando o amor ao dinheiro se torna um ídolo em nossas vidas. Há um estudioso chamado Ernest Becker, que ele escreveu que a nossa cultura substituiria Deus pelo sexo e pelo romance. Mas antes disso, Nietzsche já havia dito que a crescente ausência de Deus na cultura ocidental faria com que nós o substituíssemos pelo dinheiro. Eu falei já sobre o amor ao romance, e quando falei do amor ao romance, a idolatria do romance, eu falei também da questão da sexualidade. Mas, com toda a rebeldia de Nietzsche contra Deus, ele estava certo. Infelizmente, nós temos substituído o verdadeiro Deus, o amor ao verdadeiro Deus, por amor ao dinheiro. Talvez nos ídolos que eu falei, a idolatria ao dinheiro seja mais fácil de ser percebida, mas também a mais difícil de ser vencida. Porque o dinheiro faz parte da nossa vida. Porque o dinheiro é algo necessário para a nossa subsistência. Porque nós trabalhamos e ganhamos. Porque nós compramos coisas. Porque pessoas pagam para a gente. Então o dinheiro faz parte da nossa rotina, da nossa vida. Por isso ele talvez seja o mais fácil de ser percebido. Mas, no entanto, talvez o mais difícil de ser vencido e ser desapegado. O que induz, então, o homem a matar a sua esposa por causa de uma pensão e um seguro de vida? Recentemente, quando trabalhando na Polícia Militar, na capelania da Polícia Militar, logo cedo, num desses dias, nós recebemos um chamado, era mais ou menos 8 horas da manhã, recebemos um chamado de que uma policial havia sido assassinada quando estava saindo de casa. E, de pronto, eu, com mais um integrante da capelania, fomos à casa dela para prestar assistência aos familiares. E quando chegamos ali, o corpo dela ainda estava ali,
E o seu cunhado também estava ali. E ele ali, nós prestamos as nossas condolências a ele, conversamos um pouco com ele. E logo depois que nós saímos, nós ouvimos um zum, zum, zum. A porta da casa de alguns policiais militares e alguns policiais civis que já estavam operando na investigação. E alguns falaram pra gente, foi o marido. Mas eu falei, mas o marido também não levou um tiro no ombro? Sim, mas o tiro que ele levou no ombro foi só para disfarçar o assassinato. Eu fiquei sem, no primeiro momento eu fiquei assim, mas como o marido matar a própria esposa, isso não encaixa. E ainda mais, era um homem crente de uma igreja batista aqui de Taguatinga. Os dois eram membros de igreja, os dois eram líderes da igreja. Não encaixava aquele negócio, né? Mas eles falaram, olha, em geral, quando se tem um assassinato ou se tem uma tentativa de assassinato de um casal, em geral o marido tenta proteger a esposa. Ou ele morre, ou ele fica ferido primeiro. É incomum a esposa morrer e o marido conseguir escapar. Porque o instinto natural, geralmente, do marido é para que ele proteja. Então, a própria polícia já parte nesse ponto para investigar algo nesse sentido. E, para minha surpresa, para minha surpresa, mas não para deles, uma semana depois, saiu no FTV que o marido havia confessado o assassinato da esposa. Dormiam na mesma cama que ela. Conviviam juntos. Iam à igreja juntos. Lideravam o ministério da igreja juntos. Por que ele matou a esposa? Por causa de um seguro de vida e de uma pensão. O que faz pessoas agirem dessa maneira? Não é a necessidade precária de vida, porque não viviam numa vida precária. Mas talvez é a terrível impaciência de ter o dinheiro que se julga necessário e suficiente para viver. A terrível impaciência de não precisar trabalhar para ter o dinheiro que se julga necessário. O amor ao dinheiro faz com que nós matemos pessoas. O amor ao dinheiro, com Deus em nossos corações, faz com que nós destruamos pessoas e vidas por amor ao dinheiro. Nós, infelizmente, vivemos uma cultura em que o amor ao dinheiro, a ganância, se apoderou da alma da grande parte das pessoas. E tem levado, infelizmente, essa mesma ganância, que parece que às vezes é uma máquina, é algo que impulsiona a economia, mas a mesma ganância também tem levado a nossa economia ao colapso. Avareza, ganância, são geralmente pecados difíceis de se perceber em nossos corações. Nós não nos achamos gananciosos. Na verdade, a gente pode ser sincero, nunca ninguém me procurou um aconselhamento para dizer assim, pastor, me ajuda a lutar contra o pecado da ganância no meu coração. Nunca ninguém procurou. Nós não nos consideramos gananciosos. Nós não nos consideramos avarentos. Nós não nos consideramos apegados ao dinheiro. Nós não percebemos o amor ao dinheiro que há em nossos corações. Por que nós não enxergamos isso? Porque esse falso Deus, ele tem estratégias sociológicas e psicológicas sutis que nos escravizam. Geralmente nós temos a tendência de nos compararmos às pessoas ao nosso redor. Nós temos duas dificuldades em geral. Nós temos a dificuldade de nos compararmos com Cristo, com a santidade, com a beleza, com a plenitude de Cristo. E aí quando nós temos essa dificuldade, nós podemos ficar arrogantes, porque nós não conseguimos entender o abismo, a diferença, a distância que há entre nós e Cristo. E temos a tendência de ser arrogantes, achando que somos santos demais, bons demais, porque nos comparamos com outras pessoas que não cometem, que nós não cometemos os pecados que elas cometem. Então, geralmente, nós temos dificuldade em nos comparar com Cristo e temos dificuldade com relação ao dinheiro em nos comparar com pessoas que não têm, por exemplo, o que comer, que passam por terríveis necessidades e por fome. Nós, geralmente, nos comparamos com as pessoas com quem convivemos, que os nossos olhos alcançam, que estão próximas de nós. E quando isso acontece, nós não percebemos a ganância do nosso coração. Porque nós dizemos o seguinte, eu não vivo tão bem quanto eles. Minha vida é modesta se comparada à vida de tais pessoas. Mas nós nos comparamos com aquelas pessoas realmente necessitadas.
Jesus Cristo, nas Escrituras, ele vai falar muito mais frequentemente sobre a ganância do que, por exemplo, sobre o sexo. Ele vai falar muito mais contra o pecado da ganância e do amor ao dinheiro do que contra o pecado sexual, por exemplo. Por que nós só conseguimos perceber os pecados sexuais? Por que nós não conseguimos perceber a ganância do próprio coração? O apego ao dinheiro, a nossa avareza, a nossa falta de generosidade. Por que nós não percebemos isso? E quando nós não percebemos isso, nós não nos sentimos culpados desse mal. Eu acho que aí há um problema. Acho que nós não temos lido muito bem as Escrituras. Porque se lêssemos, perceberíamos o quanto elas nos alertam sobre a ganância, sobre o amor ao dinheiro, sobre a idolatria que o dinheiro pode provocar em nossos corações. Eu quero que você hoje comece a considerar a hipótese de ter esse falso Deus regendo a sua vida. Eu quero ajudá-lo hoje a identificar esse falso Deus em sua vida, se você, por acaso, possui isso no seu coração. A passagem que nós lemos do Evangelho de Lucas nos apresenta Zaqueu. Zaqueu era um coletor de impostos. E o coletor de impostos na época era extremamente evitado pela sociedade. Na verdade, até hoje nós temos dificuldades em lidar bem com a Receita Federal e com seus agentes. Tirar dinheiro do bolso para pagar imposto de renda não é fácil, até mesmo porque nós não vemos a aplicação desse dinheiro muitas vezes ao nosso redor. Mas naquela época era muito pior, porque os coletores de impostos, eles tinham junto com o direito de cobrar impostos, eles tinham junto o poder militar do Império Romano. Os coletores de impostos eram pessoas desprezadas em Israel, rejeitadas pela sociedade judaica, odiados. Por quê? Porque eles compravam do Império Romano o direito de cobrar impostos. E eles extorquiam o povo. Eles não repassavam dinheiro apenas para o Império Romano. Na verdade, os cobradores de impostos dos locais dominados pelo Império Romano, das nações dominadas pelo Império Romano, era um agente que o Império Romano usava para extorquir dinheiro do povo e repassar a riqueza para o Império Romano para sustentar o Império e alguns cidadãos. Eu acho que não é muito diferente dos dias de hoje. Mas na época era uma coisa mais ostensiva, porque muitas vezes eles arrancavam dinheiro à força, usando o poder militar que o Império Romano colocava à disposição deles. Por isso eles eram tão odiosos. Por isso eles eram tão odiados. Por isso eram tão rejeitados pela sociedade da época. Porque eles eram vistos literalmente como aqueles que retiravam o esforço do seu trabalho, o esforço do seu empenho e repassavam para alguém que não estava trabalhando como você estava. Na época que século I, Israel era uma nação conquistada, sob ocupação militar. Os seus conquistadores, os romanos, eles então colocavam impostos pesados em cada colônia e usavam isso para extorquir dinheiro e transferir riqueza. Consequentemente, as nações dominadas pelo Império Romano ficavam empobrecidas e ao mesmo tempo subjugadas. Enquanto pessoas viviam confortáveis nas capitais romanas, nas cidades do Império, muitos daqueles que trabalhavam de fato, que conquistavam o seu dinheiro com o seu esforço e com o seu trabalho, ficavam pobres. Daí nós podemos começar a perceber por que os coletores de impostos eram tão odiados. Imagina você trabalhar um mês inteiro e ganha no final do mês esse dinheiro fruto do seu esforço, do fato de você acordar cedo, às vezes dormir pouco, passar o dia fora de casa, trabalhar com esforço, dedicar suas energias àquilo, e no final do mês vem alguém e simplesmente leva grande parte do dinheiro que você ganhou para dar para outra pessoa que não trabalhou. Era mais ou menos isso que os publicanos faziam. E eram chamados de grandes pecadores. Agora, por que alguém iria trabalhar como coletor de impostos diante de tal desprezo? De tal rejeição? Né? Por que no caso de Zaqueu, a gente tem um
integrante do colégio apostólico, nós temos Mateus, que também era cobrador de impostos. Por que alguém assim se dedicaria a cobrar impostos e arcar com o ônus dessa cobrança, lidando com a rejeição, com o desprezo, com o ódio, às vezes da sua própria família, dos seus amigos, dos seus vizinhos e de toda uma nação? O que tornava sedutora a ideia de trair a sua família, trair o seu país e viver como rejeitado na própria sociedade? Dinheiro era o que atraía essas pessoas. Elas tinham seus corações no dinheiro, no ato de enricar, no ato de ter posses, nessa capacidade. Era isso que as atraía tanto. Os benefícios que os romanos davam aos cobradores de impostos era algo quase irresistível. Eles tinham apoio militar, eles tinham força militar à sua disposição. Eles poderiam exigir dos seus próprios compatriotas muito mais dinheiro do que o cobrado pelo governo. Então o governo cobrava um tanto, eles cobravam 3 tantos. Por quê? Porque eles ficavam com o restante para eles. Ou seja, era uma profissão extremamente lucrativa. Os coletores de impostos eram pessoas ricas da sociedade, mas também as mais odiadas. Zaqueu não era um coletor comum de impostos. O texto vai dizer que ele era, versículo 2, maioral dos publicanos e rico. Ele não era apenas um coletor de impostos. Ele era um dos chefes do sistema. Era daqueles que gerenciavam o sistema, que tinham outros coletores debaixo da sua gerência e que administravam inclusive a coleta desses outros coletores. Ele era o chefe do esquema. Portanto, ele provavelmente era um dos mais ricos e um dos mais odiados. Zaqueu havia sacrificado tudo por amor ao dinheiro. Sua reputação, o amor das pessoas por ele, a admiração, honra, dignidade, respeito. Ele havia sacrificado tudo isso por amor ao dinheiro. Será que as Escrituras vão deixar claro que realmente o dinheiro pode ser um ídolo? Sim. Colossenses 3,5 diz o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Efésios 5,5 diz: sabei, pois, isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. E em Lucas 5, versículo 5, Jesus nos alerta sobre a ganância. Ele afirma: a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. O que Jesus está querendo dizer é: nós não somos definidos pelo que temos. Nós não somos definidos pelo dinheiro. Nós não somos definidos pelos nossos bens. Nossa identidade não reside no dinheiro e nos bens que temos. Pessoas assim, pessoas que entendem que sua identidade é definida pelo dinheiro e por seus bens, quando perdem tudo o que têm, perdem todo o seu valor, porque acham que o seu valor reside no dinheiro que tem. O Senhor Jesus Cristo ainda nos alertando em Lucas, no capítulo 16, versículos 13 a 15, ele diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou deixará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e riam e ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. E nas Escrituras, nos escritos de Jesus Cristo, nos escritos registrados do que Jesus falou, ele vai nos usar 3 metáforas para mostrar a idolatria aplicada à ganância. E que os idólatras geralmente fazem 3 coisas com relação ao dinheiro: eles amam o dinheiro, eles confiam no dinheiro e eles obedecem ao dinheiro. Eles são amantes do dinheiro, eles fantasiam, eles sonham com dinheiro. Nos momentos em que eles estão sonhando de olhos abertos, eles sonham: nossa, se eu ganhar na loto um dia, como é que vai ser isso? O que eu vou comprar? O que eu vou fazer?
eles amam dinheiro. Eles olham com inveja para os que têm mais do que eles. Eles confiam no dinheiro. Eles acham que o dinheiro tem controle de suas vidas. E se entregam ao dinheiro, respeitam o dinheiro, têm afeição pelo dinheiro e servem ao dinheiro. Buscam importância, buscam segurança no dinheiro. O dinheiro rege a vida de uma pessoa assim. Ela é seu senhor, ela lhe dá significado, ela lhe dá identidade. Pessoas que vivem assim são escravos do dinheiro. Deus mudou a história de Zaqueu. E Deus pode mudar a nossa história também. Deus destrona e rebaixa o dinheiro. E esse relato vai deixar bem claro isso pra gente. Zaqueu traiu e prejudicou tantas pessoas. Zaqueu se dispôs a ser tão odiado, porque ele se tornou cego pelo dinheiro, a ponto de abrir mão de coisas tão importantes, tão caras, para todos nós, em prol do dinheiro. O dinheiro era o Deus funcional de Zaqueu, que cegou Zaqueu. Vamos ver o que o texto tem a nos ensinar sobre isso. Primeiro, o texto vai deixar claro que o amor ao dinheiro como Deus tem que ser destronado em nossas vidas. Versículos 3 a 7 diz assim: procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu ao sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. O texto deixa claro para nós que Zaqueu era um homem baixo, de baixa estatura. Mas será por que Zaqueu não ficou simplesmente em pé em frente da multidão? Né? Já que ele era mais baixinho, por que ele não ficou em frente à multidão para poder ver Jesus? Acho que ele não conseguiu chegar até lá. Acho que o grupo era muito grande e com certeza o grupo não daria passagem para um publicano, para um cobrador de impostos, tão odiado e tão desprezado. As pessoas não queriam abrir caminho para Zaqueu, por causa da condição de Zaqueu, por causa do pecado de Zaqueu. Então o que Zaqueu faz? Ele sobe uma árvore. Em culturas tradicionais, como essa aqui, não era a liberdade e o direito que importavam, mas sim a honra e a dignidade. Para essas pessoas, honra e dignidade era algo muito importante. Por isso, gente, abrir mão de honra e dignidade é algo que talvez hoje não nos choque tanto, mas que era chocante naquela época. Que foi o que Zaqueu fez. Alguém abrir mão da sua honra e dignidade para ter mais dinheiro era algo extremamente chocante, assustador, absurdamente pecaminoso. Hoje nós não damos mais tanta consideração para a honra e dignidade. Não, os pais nem ensinam os filhos a honrá-los. Por que nós vamos nos preocupar com isso? Mas na época eles se preocupavam muito com isso. Então, para aquele grupo, isso era muito importante. Para um homem adulto, subir em uma árvore significava se expor ao ridículo. Talvez para Zaqueu, como ele já havia aberto mão da sua dignidade e honra, ao se vender ao dinheiro, talvez não fosse tão difícil fazer isso. Mas as pessoas iriam olhar mais uma vez com olhos duros para Zaqueu e ver como ele é ridículo, subindo numa árvore. Para um homem como Zaqueu, o mais adequado seria que ele agisse de acordo com as suas posses e com a sua importância. Mas Zaqueu abriu mão. Ele começa a abrir mão aqui de sua posse e importância e sobe naquela árvore. Por quê? Zaqueu estava desesperado para ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Mesmo que ele desse mais um passo para abrir mão da sua indignidade e para renegar as suas posses e seu status social, ele faria isso, porque naquele coração começa a se instalar no coração de Zaqueu um desejo mais profundo de conhecer Jesus do que estar apegado aos seus bens e dinheiro. Então provavelmente aquela multidão era composta principalmente de pessoas respeitáveis e religiosas. Tanto é que criticaram Jesus depois. O grupo
que compunha aquela multidão era um grupo de pessoas respeitáveis, de pessoas religiosas, que criticaram o ato de Jesus e que com certeza criticaram o ato de Zaqueu. Por quê? Porque essas pessoas se sentiam melhores do que prostitutas e coletores de impostos. Eu não sei se vocês lembram, mas quando Mateus é convertido, é chamado por Jesus Cristo, ele dá um banquete. E ele chama para o seu banquete a galera que ele conhecia. Quem é essa galera? Publicanos, prostitutas. Era a ralé da sociedade. Por quê? Porque eram os únicos com quem ele podia conviver. E aconteceu a mesma coisa. Os religiosos da época criticaram. Os que faziam parte da religião dominante no judaísmo criticaram. Aqueles que eram do status quo religioso criticaram a atitude de Jesus de, junto com Mateus, comer e participar daquele banquete com tantos pecadores juntos. E agora não foi diferente. Quando Jesus se vira para Zaqueu, se dirige a Zaqueu, ao invés de se dirigir ao grupo notório que estava à frente dele, ao grupo dos religiosos, dos que tinham mais status religioso na época, dos mais respeitáveis, dos mais honrosos e dignos da época, ele se dirige a Zaqueu. O grupo espantou-se com isso. O grupo não entendeu essa lógica. Diante dessa multidão moralista, Jesus seleciona aquele homem, não apenas para conversar com ele, mas para comer com ele. E comer naquela cultura era sinal de amizade, era sinal de comunhão, era sinal de buscar um relacionamento mais íntimo e profundo. A multidão não entendeu nada. Os religiosos não entenderam nada. Os sábios da época não entenderam nada. Por que Jesus chamou logo Zaqueu para comer na casa dele? Por que ele veio comer na casa do sumo sacerdote? Por que na casa de Zaqueu? Todos se ofenderam, mas Jesus não se importa. Esse gesto de Jesus é muito instrutivo para nós. Zaqueu não se aproximou de Jesus com orgulho, mas com humildade. É a primeira questão que nós vemos aqui. Ele não se apoiou em sua dignidade, em sua riqueza, como nós vimos hoje de manhã com Naamã. Mas ele colocou-se de lado da sua posição social, se expõe ao ridículo para ver Jesus. Agora há um detalhe. Não foi Zaqueu quem recebeu Jesus em sua vida. Foi Jesus quem recebeu Zaqueu na dele. O ato de Jesus foi chocante para aquela multidão e surpreendente para Zaqueu. O texto fala que Zaqueu se encheu de alegria e ele ficou meio que assim abobalhado. Como assim? Tanta gente de excelência aqui e ele vai querer comer logo na minha casa? Quando Zaqueu vê que Jesus escolheu a pessoa menos virtuosa da multidão para uma relação pessoal, todo o seu entendimento espiritual começa a mudar. Zaqueu começa a se dar conta de que a salvação de Deus era pela graça, e não pela conquista ou pelo desempenho pessoal. Essa percepção atinge Zaqueu como um raio, e ele recebe Jesus com alegria. Segundo ponto que o texto nos alerta, nos mostra: o dinheiro como Deus deve ser substituído pela generosidade. Versículos 8 a 10. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar o perdido. Zaqueu entendeu claramente o problema do seu próprio coração. Zaqueu entendeu claramente a sua idolatria. Zaqueu entendeu claramente o seu Deus funcional. Quando Jesus, num ato de graça, chama Zaqueu para que Jesus coma na casa de Zaqueu, e Jesus olha para Zaqueu, e Jesus então convida Zaqueu para uma relação com ele, os olhos de Zaqueu se abrem e ele percebe claramente a idolatria do próprio coração. Ele percebe claramente como lidar com isso, como vencer isso. E só tem uma forma de vencer o amor ao dinheiro: com generosidade. A generosidade é o antídoto para o amor ao dinheiro. É dando que você destrói a idolatria e apego ao dinheiro. Quanto mais generosos formos
menos avarentos seremos, menos apegados ao dinheiro como ídolo em nossos corações seremos. Zaqueu queria seguir Jesus e percebeu de imediato como fazer isso. Ele percebeu que o dinheiro é um problema. Então ele fez duas promessas notáveis, que Jesus não exigiu dele, mas que ele fez. Porque os olhos dele se abriram, o coração dele se abriu. Primeiro, ele prometeu dar metade da sua renda aos pobres. O coração de Zaqueu foi atingido. O texto deixa claro isso para a gente. Ele aprendeu que a salvação não era pela lei, mas sim pela graça. Ele aprendeu então que ele não deveria mais viver para satisfazer a letra da lei, mas que deveria ir além. Vamos colocar mais ou menos hoje como seria? 10%, gente, é o piso. O mínimo. É muito mais. Ser generoso é muito mais que dar 10% de dízimo. É muito mais. Zaqueu percebeu isso. Zaqueu percebeu que não era simplesmente atender os requisitos da lei que exigiam que ele desse 10% da sua renda. Ele se compromete a dar metade da sua renda aos pobres. Ele vai além. Ele entende que a generosidade é mais. Segundo, a segunda promessa de Zaqueu tem a ver com justiça. Ele ganhou muito dinheiro trapaceando. Muito dinheiro extorquindo pessoas. Muito dinheiro sendo um agente do Império Romano para tirar dinheiro de pessoas honestas, íntegras e que se esforçaram para ganhar o que tinham. Ele havia tomado quantias exorbitantes de pessoas que ganhavam em grande parte pouco. E a lei mosaica ordenava uma reparação. Segundo a lei, se você roubou algo, você deveria fazer a restituição com juros, devolvendo tudo com 20% de acréscimo. Zaqueu foi muito além. Devolveu 300%. Ele entendeu o que é graça. Ele entendeu o que é generosidade. Ele entendeu a profundidade do chamado do Senhor Jesus Cristo. Ele entendeu que o dinheiro não era o seu porto seguro. Ele entendeu que não era o dinheiro que dava identidade a ele. Ele entendeu que não era no dinheiro que ele deveria confiar, que não era o dinheiro que ele deveria amar, que não era o dinheiro que ele deveria obedecer, que era um outro Senhor que ele deveria amar, obedecer e confiar. Qual a resposta de Jesus? A salvação veio a esta casa. Jesus confirma a salvação de Zaqueu. Note que ele não disse: se você viver dessa forma, a salvação virá à sua casa. Não! A salvação já tinha vindo. A salvação de Deus não vem em resposta a uma mudança de vida, mas a mudança de vida é que responde à salvação, que é um presente gratuito, oferecido para nós de graça. A mudança é consequência da salvação, não a salvação é consequência da mudança. Zaqueu percebeu que, sendo financeiramente rico, estava espiritualmente falido. Mas Jesus tinha riquezas espirituais gratuitas para ele, muito maiores e melhores que as riquezas materiais que ele tinha. Zaqueu deixa de ser um opressor dos pobres para ser um campeão da justiça. Deixou de acumular riquezas tiradas das pessoas de forma desonesta e má, para servir os outros com a sua riqueza. Por quê? Qual é a mudança drástica? Por que aconteceu essa mudança drástica em Zaqueu? Porque Jesus substituiu o dinheiro como salvador de Zaqueu. Porque agora o salvador de Zaqueu era Jesus, não era mais o dinheiro. Porque agora o Deus de Zaqueu era Jesus e não mais o dinheiro. O Cristo vivo, que logo depois morreria pelos pecados de Zaqueu, se torna o Deus de Zaqueu e não mais o dinheiro que ele ganha. Para Zaqueu, dinheiro voltou a ser dinheiro, apenas uma ferramenta para fazer o bem e servir as pessoas. Agora que a sua identidade e segurança estavam profundamente enraizadas em Cristo, Zaqueu tinha o dinheiro em seu devido lugar. O dinheiro não controlava Zaqueu. O dinheiro não regia a vida de Zaqueu.
O dinheiro não confere identidade a Zaqueu. A graça de Deus transforma a atitude de Zaqueu diante da riqueza. Terceiro e último ponto. O dinheiro como Deus deve controlar. Aliás, o dinheiro como Deus controla os nossos corações. A mudança de Zaqueu não foi só comportamental, meus irmãos. A mudança de Zaqueu não foi só mudança de palavras. Não foi só uma mudança externa. A mudança de Zaqueu foi no coração. E para entender essa mudança no coração de Zaqueu, nós devemos considerar como os falsos deuses agem. E uma coisa que acontece com os falsos deuses, isso a palavra vai dizer em várias passagens dela, e aí precisamos entender a teologia, a percepção dessa idolatria. As escrituras vão deixar claro para a gente que os falsos deuses vêm em grupo. E eles formam uma complexa estrutura idólatra em nossos corações. Por isso é tão difícil, muitas vezes, mudar o comportamento, porque não é só uma questão comportamental. É uma questão de uma idolatria, que às vezes não é só aquela idolatria externa que nós estamos vendo. Há uma complexidade de idolatrias mais abaixo dessa idolatria. Ídolos ocultos. Ídolos abaixo daquilo que é concreto, que é perceptível. Abaixo daqueles ídolos que são perceptíveis. O pecado em nosso coração foi nos níveis mais profundos dele. O pecado atingiu as motivações do nosso coração. Atingiu os desejos mais profundos. E ali se acumulam ídolos ocultos. Por exemplo, algumas pessoas são fortemente influenciadas e motivadas por um desejo de ter influência e de ter poder. O dinheiro pode ser usado para ter influência e poder. Temos aí um ídolo perceptível, o dinheiro, e temos um ídolo mais profundo, que é o desejo por influência e o desejo por poder. Outro exemplo. Outras pessoas anseiam por aprovação e apreciação. Temos um ídolo perceptível, que o dinheiro pode dar aprovação e apreciação, e temos ídolos mais profundos, que é o desejo por aprovação e por apreciação. Outras pessoas querem conforto físico, conforto emocional, querem segurança, querem controlar as coisas de sua volta. São ídolos mais abaixo que alimentam a idolatria operante, mais perceptível, que é o dinheiro. Os ídolos da superfície, dentre eles o dinheiro, podem ser outros. E aqui eu estou concluindo não só a pregação que estou fazendo de Lucas, mas estou concluindo também um conjunto de pregações de falsos deuses. Nós temos vários ídolos de superfície, eu falei de alguns deles aqui. Falei do amor, da idolatria ao amor romântico. Eu falei da idolatria do sucesso. Eu falei hoje da idolatria ao dinheiro. Da idolatria do sonho como ídolo no nosso coração. Nós podemos idolatrar os nossos cônjuges. Nós podemos idolatrar os nossos filhos. Nós podemos idolatrar os nossos empregos. E o dinheiro pode ser um ídolo que nos ajuda a fazer com que tudo isso se operacionalize em nossa vida. Nós podemos idolatrar o desejo de controlar pessoas. Nós podemos idolatrar as próprias pessoas. A Bíblia chama isso de temor dos homens. Na verdade, eu acho que o dinheiro funciona como um ídolo, mas um ídolo que me ajuda a operacionalizar outros ídolos mais profundos em meu próprio coração. Um ídolo que ajuda a alimentar uma idolatria mais profunda no meu próprio coração. O marido avarento que guarda todo o seu dinheiro para se sentir seguro é tão idólatra quanto uma esposa gastadora que gasta todo o seu dinheiro com roupas para se sentir atraente. Nos dois casos, o dinheiro é o ídolo da superfície que visa alimentar outros ídolos ocultos. Por isso, simplesmente não basta eliminar a idolatria da superfície. Precisamos ir mais profundo. Precisamos mudar toda a estrutura idólatra. Como isso acontece? Fé no Evangelho. O Evangelho nos ajuda a destruir, eliminar a idolatria dos nossos corações.
Cristo apresentado que é o Evangelho. O Espírito Santo atuando através da palavra de Deus. Essas são as ferramentas que Deus nos dá para que possamos desestruturar a estrutura idólatra que há em nossos corações. Paulo fala em 2 Coríntios, versículo 8 e 9: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Jesus, o nosso Salvador, tinha riqueza infinita antes de vir à Terra. Se ele tivesse pegado essa riqueza, ele nunca teria morrido na cruz. Ele nunca teria morrido por causa da nossa pobreza espiritual. Ou ele permaneceria rico, ou ele morreria pelos pobres. Se ele morresse pobre, nos tornaríamos ricos. E nossos pecados seriam perdoados. E nós seríamos aceitos na família de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Cristo abre mão da sua riqueza, temporariamente. Cristo vem ao mundo, se faz pobre. É colocado na pobreza que esse mundo todo apresenta, não só material, mas o contato com toda a pobreza desse mundo, pobreza de espírito, pobreza de pensamento, pobreza de sentimento, pobreza de desejo, pobreza de expectativa, mediocridade da nossa alma. Ele é colocado em contato com tudo isso, para que nós pudéssemos ter a riqueza espiritual que Ele delegou e conquistou para nós. Quando Paulo fala isso em 2 Coríntios, Paulo não está nos dando um mero preceito ético a ser seguido. Ele está nos exortando a deixar de amar o dinheiro e nos tornar generosos. E ele está também recapitulando o Evangelho para nós. Como então vencer o amor ao dinheiro? Nós precisamos que o verdadeiro Deus reine em nossos corações. E abra os nossos olhos para perceber a mesquinhez da nossa vida. E reorientar essa mesquinhez para atos e uma vida de generosidade. A generosidade é a expressão de que, de fato, a idolatria ao dinheiro foi vencida em nossos corações. A generosidade é a demonstração visível daquilo que aconteceu em nossos corações. Na cruz, Deus prova o cuidado dele por nós. E na cruz Ele nos dá a segurança. Nós não precisamos mais invejar o dinheiro de ninguém. Nós não precisamos mais almejar isso para as nossas vidas. Porque o amor e a salvação de Cristo nos concede um status notável que nenhuma soma de dinheiro pode nos dar. O dinheiro não pode nos dar salvação. O dinheiro não pode nos dar controle sobre o mundo que vivemos. Só Deus faz isso. Só Deus dá salvação e só Deus controla o mundo. O que quebra o amor e o poder do dinheiro sobre nós não é um esforço redobrado para ser generoso e seguir o exemplo de Cristo, mas o próprio Cristo vivendo em nós. Na verdade, a generosidade é apenas a expressão da vivência de Cristo em nós e do desapego que nós temos ao ídolo dinheiro. Andrew Carnegie tornou-se um dos homens mais ricos do mundo, da sua época. Ele era dono de uma empresa de aço, a US Steel, e essa empresa se tornou a empresa mais lucrativa do mundo. E no auge do seu sucesso, com 33 anos de idade, ele fez uma avaliação sincera do seu próprio coração e escreveu o seguinte: o homem tem de ter um ídolo. O acúmulo de riquezas é uma das piores espécies de idolatria. Nenhum ídolo é mais degradante do que a adoração ao dinheiro. E ali ele disse para si próprio e para algumas pessoas que com 35 anos de idade ele se aposentaria. Ele cumpriu a promessa? Infelizmente não. Um homem que escreveu uma frase tão brilhante não atentou para a própria análise do coração. O que eu quero dizer para vocês é que não adianta apenas entender que o dinheiro é um ídolo no coração.
Não adianta apenas fazer uma análise segura e verdadeira do próprio coração. Ele fez uma análise do coração, mas ele não soube como arrancar a idolatria do coração. Por quê? Porque o amor ao dinheiro não tem que ser apenas removido, ele tem que ser substituído. Ele tem que ser substituído pelo verdadeiro Deus, por Cristo. Ele tem que ser substituído por aquele que se tornou pobre para que nós ficássemos ricos. Substituído pela vida daquele que foi simples e generoso. Ser discípulo de Cristo é ser simples e generoso. É ter a simplicidade como algo visível em nossas vidas e a generosidade perceptível em nossos atos. Lutero disse que a idolatria é sempre a razão de fazermos algo errado. E ele falou o seguinte em seu Catecismo Maior. Ele escreveu que os 10 mandamentos começam com o mandamento contra a idolatria. Por quê? Porque a motivação fundamental para a quebra dos demais mandamentos é a idolatria. Nós nunca quebramos os demais mandamentos sem quebrar antes o primeiro mandamento. Por que nós mentimos? Porque nós queremos, porque nós não queremos que as pessoas saibam algo de nós. Porque proteger a minha reputação é mais importante do que falar a verdade. Idolatria. Por que nós matamos? Porque exercitar a minha vingança, ou porque obter algo como consequência disso é mais importante do que amar a Deus. Por que nós roubamos? Porque acumular bens é mais importante do que honrar a Deus. Por que nós desonramos as autoridades? Porque exercer a minha vontade é mais importante do que honrar a Deus honrando as autoridades. Por que nós adulteramos? Porque sentir prazer físico, sentir a satisfação dos desejos da minha carne é mais importante do que sentir alegria em Deus. A quebra dos demais mandamentos implica sempre na quebra do primeiro mandamento. Nós pecamos porque somos idólatras, porque temos idolatrias em nossos corações, porque no fundo achamos que precisamos de algo mais e além do que o verdadeiro Deus. Nas Escrituras, o afastamento dos ídolos sempre inclui a rejeição à cultura em que essa idolatria se instaura. Por exemplo, Deus diz a Israel que o povo deveria não somente rejeitar os deuses de outras nações, mas também que deveria evitar as suas práticas. Êxodo 23 vai dizer isso para a gente. Um bom exemplo disso é a pregação de Paulo, por exemplo, em Atenas, Atos capítulo 17, e em Éfeso, Atos capítulo 19. O que acontece em Éfeso? Quando Paulo começa a pregar o verdadeiro evangelho, as pessoas começam a entender quem Cristo é, nem entender que devem adorar o verdadeiro Deus apenas. Elas começam a abandonar a cultura idólatra. Isso mexe com a economia da cidade. E por que mexe com a economia da cidade? Não necessariamente porque mexe com a idolatria, mas com a economia da cidade. A cidade se revolta contra Paulo e os discípulos e busca expulsá-los. Por quê? Porque Paulo, ao pregar Cristo, não apenas mexeu com questões do coração, ele mexeu com questões da cultura, que são expressões do coração. Portanto, não é só se afastar da idolatria do coração, é se afastar da cultura que incentiva a idolatria no coração. Quando a idolatria do nosso coração é desvendada, desmascarada e abandonada, a cultura em nossa volta também precisa mudar. Não dá para entender crente consumista, gente. Como assim? O dinheiro não é mais um ídolo no meu coração? Por que eu preciso sentir prazer em comprar? Como assim? Eu digo que abandonei a idolatria do coração, mas não abandonei a cultura idólatra do consumismo. Não dá para um crente ficar mais tempo na academia do que ter um momento com Deus, se relacionando com Deus, orando, jejuando, lendo as Escrituras, estudando a palavra de Deus e participando de atividades da igreja que possam edificá-lo. Não dá. Como assim? Se eu abandonei a
idolatria à beleza física. Como que ficar bonito é mais importante do que amar, servir, conhecer Deus e viver para a glória dele. Não dá para um crente amar o verdadeiro Deus de todo o coração e não disciplinar os filhos. Como assim? Se eu amo o verdadeiro Deus, e Ele fala que eu devo corrigir os meus filhos, porque se eu não corrigir, eles não vão honrar e obedecer o verdadeiro Deus, e eu amo mais os meus filhos do que Deus, e não os corrijo. Como assim? Não dá. Não dá para um verdadeiro crente dizer que ama a Deus de todo o coração, que canta louvores a Deus, que lê as Escrituras, que participa de cursos na igreja, e aí incentivar o filho a amar mais o estudo acadêmico, a amar mais o passar em concurso público e ter uma boa profissão, do que participar daquilo que a igreja oferece para a santificação dele e para o crescimento espiritual dele. Como assim? Que crentes nós somos? Não dá para um crente ser crente de verdade e não amar tanto, e amar o verdadeiro Deus de todo o coração, e continuar amando a sensualidade mais do que o verdadeiro Deus, e se vestindo, se trajando de forma sensual para buscar a glória mais para o seu próprio corpo do que para Deus. Como assim? Como assim eu mostrar meu corpo é mais importante do que mostrar piedade, do que mostrar santidade? Não dá para o verdadeiro crente dizer que ama o verdadeiro Deus e querer se adequar a essa cultura de operário padrão que nós vivemos e se matar pelo trabalho, porque ele entende que o trabalho é o que dá segurança para ele, e abrir mão de viver uma vida com mais profundidade na relação com Deus, porque é um workaholic. Não dá para um crente dizer que é um verdadeiro Deus e ser obcecado pelo sucesso. E o grande alvo da vida dele ser ter $1 milhão, $1 milhão até os 40 anos de idade. Como assim? O grande alvo da vida dele tem que ser parecido com o Cristo com 40 anos de idade, cada vez mais. Não dá para um crente dizer que ama Deus de todo o coração e se entregar, ou o rapaz ou a menina, para o namorado numa relação sexual antes do casamento, porque colocou no coração que o amor romântico é mais importante do que viver em santidade, do que honrar o verdadeiro Deus. Como assim? Que crentes nós somos? A pergunta fundamental aqui, meus irmãos, não é se você tem ou não é se nós temos ou não Deus rivais no coração. A pergunta aqui é: o que vamos fazer com eles? Como discerni-los? Como vencê-los e abandoná-los? E como viver para a glória do verdadeiro Deus? Essa é a pergunta, porque eles estão aí. Eu queria, para encerrar, baseado no livro do Tim Keller, Falsos Deuses, dar algumas orientações sobre como nós podemos discernir os verdadeiros ídolos do coração. Primeira delas, a primeira maneira de você perceber um ídolo do seu coração é: o que você faz nos seus momentos de solidão? O verdadeiro Deus do coração é onde você vai sem esforço nenhum, quando não existe mais nada chamando a sua atenção. Sobre o que você sonha acordado? O que ocupa sua mente quando você não tem mais nada para ocupar? No que você pensa para se sentir alegre e confortável na privacidade do seu próprio coração? Essa é a primeira maneira. Ele ainda fala o seguinte, baseado em Mateus 6,21. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Qual é o maior amor da sua vida? Sabe uma maneira boa de perceber isso? No que você gasta o seu dinheiro? Faz uma planilha de gastos. No que você mais está gastando o seu dinheiro? A maneira como gastamos o dinheiro que ganhamos, que Deus nos dá graça de forma graciosa, revela a idolatria do nosso coração. Você gasta mais com roupas, com seus filhos, com símbolos de status, como carros e casas,
O padrão dos seus gastos vai revelar a idolatria do seu coração. Terceira orientação que ele nos dá. E essa é para nós, crentes de carteirinha, quem vem ao culto regularmente, que adotamos a confissão de fé e os símbolos de fé de Westminster como as nossas crenças doutrinárias completas e nos esforçamos para obedecer ao verdadeiro Deus através da interpretação desses símbolos de fé. Se pergunte, qual é a sua salvação real, funcional, diária? Pelo que você está realmente vivendo? Qual é o seu Deus real? Não o que você professou, o Deus real. Como que você percebe isso? Como você lida quando os seus pedidos feitos a Deus não são atendidos por Ele? Como é que você reage ao sofrimento? O que sai de você quando você sofre? Quando você fica doente? Quando você perde seu emprego? Quando alguém que você ama muito morre? Quando há algum tipo de sofrimento na sua vida, como você reage? A sua reação vai revelar o Deus do seu coração, o seu Deus funcional. Como é que você reage? Com raiva? Com ira? Com desespero? É só olhar o exemplo do profeta Jonas. Profeta, mas reagiu com ira quando o desejo do coração dele não foi atendido. Agora, o teste final que o Tim Keller nos dá aqui. Verifique as suas emoções, inclusive, principalmente as incontroláveis. Aquelas que nunca desaparecem e fazem com que você faça coisas que você sabe que são erradas. Analise a sua raiva, analise o seu medo, analise a sua ansiedade, analise o seu ressentimento, a sua amargura, a sua tristeza e a sua alegria. O que faz essas emoções virem à tona? O que rege essas emoções? Quando eu faço aconselhamento, eu gosto de fazer uma tabelinha. E na tabelinha eu coloco assim: fato, o que aconteceu na vida da pessoa? Reação, como ela reagiu ao fato? Sentimentos, quais os sentimentos expressados por ela na sua reação? Pensamentos, quais os pensamentos expressados? Atitudes, quais as atitudes expressadas? E aí, na outra ponta da tabela, qual a idolatria sendo revelada? Por quê? Porque as emoções são a janelinha que revela a nossa idolatria. A emoção é como se fosse uma janelinha que eu estou abrindo e olhando. E vendo algo que até então eu não tinha visto. Analise suas emoções. O que elas têm revelado? Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer, Deus. Queremos te louvar pelo dia de hoje, te louvar pela tua palavra, te louvar pelos ensinamentos que ela nos traz, te louvar, Deus querido, porque Cristo morreu na cruz para nos libertar das idolatrias dos nossos corações. Precisamos, em primeiro lugar, Deus querido, perceber isso, nos ajuda. Em segundo lugar, precisamos substituir pelo amor ao Senhor. Nos ajuda, Pai. Ajuda-nos a enxergar cada idolatria e a substituí-la pelo verdadeiro amor, pelo profundo amor, pelo sincero amor a Ti. Que o nosso amor, a nossa confiança e a nossa obediência sejam cativos ao Senhor e só ao Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós pedimos. Amém. Queridos, vamos ficar em pé.